Shabbat, meus irmãos. Quero pedir aqui o grande Espírito que possa nos quebrar toda essa maldade do coração dessas pessoas que estão nos poderes, que estão querendo tirar o nosso direito. Neste momento, peço todos os poderes da floresta, toda a luz divina, todos os seres do Shibu da floresta que existem, todos os encantados, nossos pajéros, nossos anciões que já foram, que possam entrar e quebrar essa maldade desses corações dessas pessoas que nos querem tirar o nosso direito, que nos querem tirar nossas terras. Então eu peço em nome de Deus, em nome do grande Espírito, que nós possamos animar nossa mão para cima e lá soprar um som aqui bem forte. 1, 2, 3, joia! O jogão, show! Exercer o canto como um ato político se tornou uma coisa fundamental. Quando a gente abre uma percepção, assim, uma compreensão de nossa cultura, né? Uma compreensão de nosso mundo, né? De como o nosso mundo se organiza, como o nosso mundo conversa com nós, então nós passamos a dialogar com esse mundo e a falar a língua que nós aprendemos a falar com esse mundo. Como que a gente conversa com todos os povos, né, como a gente fala, né? E dentro de muitas tradições o canto vem, o canto se recebe, né? O canto se zela, o canto, ele é um tesouro, ele é mais do que um conjunto de palavras, é mais do que um refrão, né? Ele é assim existe uma dimensão de consciência no canto, né? E essa é uma coisa que fica muito evidente em lugares como esse aqui, né? Das marchas, dos acampamentos, em que todo mundo está muito atento, prestando atenção na força do canto dos parentes e procurando alinhar esse rezo para compor essa teia de luta, de que nós sabemos que o nosso canto ele tem uma substância de algo muito mais profundo e denso e sutil do intangível à lógica do pensamento do branco, que não é intangível para nós, né? Mas que é difícil de explicar nessas línguas, né? É difícil de falar disso em português, né? Então vai. O significado da música para meu povo, dentro do conceito da luta, é muito importante. Porque no canto que cada pessoa faz da sua música é para comunicar pessoas qual que é o desejo dele, né? Se ele tem raiva, ódio contra os inimigos. Então tem esse tipo de música também. Tem pra guerra, né? Tem música pro namoro, tem música de roça, plantação, construção da casa, né? De pesca. Né? Então, para nós, a música é um instrumento que a gente usa para comunicar, né? E você pode também, dentro da sua música, falar do passado, presente e do futuro. Uma das características de identificação do povo Municuí são através de cantos. Nós costumamos dizer que nós somos um povo colorido, porque na musicalidade tem toda essa representação, né? Além de você falar das manifestar mesmo através da música as várias manifestações da cultura, porque aí você fala de reza, você fala de cura,
você fala de alegria, você fala de medicina, de fortalecimento, você fala de o que a gente considera como seres sagrados. Sou jovem aprendiz, estudante da medicina também, e estou aqui em Brasília, no acampamento, através do nosso direito, da terra indígena, e viemos em virtude de Tianá, delegação do Acre, para poder trazer essa energia, essa força nos Tianá. Meu nome é Chay Rê, sou Pataxó, da aldeia Barra Velha, da Bahia. E a música é boa pra gente, né? Que é muita alegria, felicidade. Eu sempre entendi que é muito importante a juventude de hoje buscar a valorização dos mais velhos que ainda existe dentro da comunidade, né? Porque a biblioteca é a única biblioteca viva tradicional que nós temos, são os nossos anciões, porque a musicalidade tradicional dos povos originários ela pode identificar um povo. Então tem tudo isso que é de grande importância. É muito importante a juventude valorizem seus anciões, né? Busquem colher o máximo possível que puder os anciões que ainda existem, porque vai chegar um momento, se a gente não fizer isso, nós vamos começar sendo apagados da história do nosso povo. A importância do canto chavante que vem de nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Eles transmitem os seus espíritos para a nova geração. E por isso que estamos aqui cantando a todo momento, a toda hora, com essa força que vem dos nossos ancestrais. Tem outro tipo de canto para guerra ou para outras ocasiões especiais? Para guerra? Sim. É lógico que no comecinho eu pedi desculpa às minhas anciãs que canta o cântico para a guerra, né? Então, esse cântico a gente deixou para a irmã mais velha, entende? Que ela vai passando pra gente, né? Então, vai chegar meu dia de eu cantar para vocês também, né? É isso aí, de lá da avó e vem vindo, sabe? Aí, então a minha irmã mais velha hoje canta, né? E daí a outra vai aprendendo, assim vai, né? Eu aprendi já nos ensaios da aldeia, né? Porque a gente tinha os ensaios quando eu era criança, então eu comecei a tocar junto com o Afonso, junto com o Matheus, a gente aprendeu junto. Então quando um não consegue estar num grupo, né, um da gente vai estar, então a gente aprendeu junto, né? O ritmo, não existe uma nota, uma sequência nota musical, é mais um ritmo que a gente conhece da dança e a gente consegue fazer. Ela já vem da geração nossa mesmo, desde quando eu cresci. E o que você sentiu vendo tantos outros povos cantando também? Tem muita música aqui, né? O que você sentiu vendo isso tudo? Que bom! O português agora é língua indígena, né? O português é língua indígena, né? No sentido de que os parentes se apropriam dessa língua como ferramenta para puxar essa força. Sim. Né? Porque está para além da dimensão da língua, né? O que importa no canto é a dimensão da força, né? De como que aquilo nos arrepia, nos alimenta, né? Nos dá assim aquela adrenalina para seguir em frente, mesmo que a gente esteja apanhando, né? Uhum. Mas para seguir porque nós estamos juntos, né? Alimenta esse sentimento, né? Uhum. Então são outras artes, né? É uma arte de dialogar com essa energia mesmo. E a necessidade da gente se expressar também em português, né? As nossas letras é mais para não sensibilizar, mas atacar mesmo, né? Confrontar os pensamentos egóicos dos não indígenas e possam pensar em compreender os nossos pensamentos também, né?
e sobre o que a gente fala do nosso sentimento e das nossas vivências. Vejo que é muito desrespeitoso até hoje essa ignorância e essa não vontade mesmo de conhecer um pouco da cultura, das culturas que existem aqui, né, no nosso território. Essa vontade, essa necessidade de expor, muitas das vezes agressivamente assim também, é porque vivemos isso diariamente, a opressão. Estamos em guerra. Estamos em guerra a todo momento. E como é para você, né, quando a gente está lá, você conduzir todo o povo, né, não só o povo guarani, né, mas muitos povos, assim, como você se sente nessa responsabilidade? Ali é muito grande, porque, como falei, porque ali você tem que ter espiritual muito forte, porque dá vontade de você só ficar chorando, né? Você só chora e não vai cantando nada. Aí todos os jovens vão chorar com você, olhando você chorar. Então ali eu vou ter que ser mais forte ainda do que eu tô sentindo. Mas ali eu tô sentindo muita pressão, né? Porque na mesma hora eu tô tocando o violino e você tem que não errar. E a música também não tem que não errar, porque tem vezes que a gente erra ali na emoção, erra, violino e sai, pode até embaralhar um pouquinho com as meninas. Então tudo isso a gente se concentra. Então ali eu vou ter que ser mais forte, porque ali eu tô no meio, sentindo calor muito forte, e da mesma hora vem muita pressão na cabeça, pensando no processo. Será que nós vamos levar? Será que nós vamos levar? Será que não? Então é muito grande, pressão muito grande. E então, quando a gente dialoga com essa energia, eu nunca sei, enquanto artista, se sou eu que estou criando, não. Acho que nós nos abrimos para que essa energia possa passar, para que ela possa fluir e se manifestar. Sim. Né? E eu acredito que essa visão também é compartilhada por vários parentes, né? Por isso o canto ele é como se fosse entregue na confiança, né, para a pessoa guardar, mas ele não pertence à pessoa de fato. Aí eu sempre digo que a flauta é uma ponte, né, uma ponte entre eu e o vento. Aí quem toca é o vento, não sou eu. Eu só estou deixando que o vento venha para mim. E aí depois vai sair pela flauta. Para nós, né, a flauta, como um dos que faz o ritmo da flauta também, faço a composição dela, a música, ela faz parte do nosso ritmo para a guerra, né? Então a importância de ter ela para nós é uma espiritualidade que a gente sente ancestral. Então quando a gente começa a tocar o nosso instrumento, tocar a nossa dança com os bambu, a gente sente a força ancestral nossa que leva a gente para caminho adiante. Porque um dia esses que dançavam, esses que tocavam, eles lutou para mim ter o que eu tenho hoje. Então através da música, do ritmo, da dança do Quipaé, que é uma dança terrena, a gente continua mantendo, fortalecendo e lutando pelos nossos direitos. E a gente aqui, esse é o momento da gente agradecer, né, o fortalecimento da força encantada deles, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, que corra tudo bem, né, que aí quebra a força dos contrários, né, os inimigos que estão aí para nos atingir. E esse é o momento mais importante, que é a oração religiosa, que é isso aqui que a gente está fazendo. A dança do toré é uma oração de fortalecimento para nós, né, enquanto materialmente e para eles espiritualmente, para proteger toda a nação e todos aqueles que acompanham e ajudam a gente a conduzir o nosso trabalho, enquanto vocês também que trazem um processo, né, de informação, levando ao mundo inteiro, né, quem é a nação indígena, cada povo, né, cada sua cultura. E damos a nossa força, damos nossa energia com esse cântico, que é da Utibuyá. É uma energia que a gente canta para poder manter um positivo, para a gente manter a nossa alegria de dia em dia. Então a gente está por aqui, é uma honra, né, estar lutando pela nossa terra. E estou aqui com Viscum e Aquani, e tem mais juventude que estão aí somando essa força. E o sonho é importante nesse processo de aprendizagem? Sonho, sim.
sonho para o meu povo é uma forma de comunicação, né? Então o sonho pode mostrar para você o que pode acontecer, né? E se você vai enfrentar alguns desafios, né? Então o sonho também, né? E junto com tudo isso também floresta também comunicam para comunicação pública. E a música é uma das maiores ferramentas do povo Paiterçuruí. Aprendemos a sonhar também desde pequeno e quando vai se passando a cada etapa e sonhamos o que vai acontecer no futuro. Como vocês podem ver, né, o canto ele continua sendo uma estratégia de guerra, justamente no meu caso que faço rap, acredito pela letra, né, que a gente possa desconstruir ideias do exótico, né, do que é o ser indígena e trazer para a discussão principal, que é a treta sobre o território, né? Então, a partir do momento que a gente utiliza o canto como uma estratégia de guerra, ele também pode ser, inclusive, um rezo para acalentar o coração, uma melodia que nos deixe esperança, né? Uma melodia que nos traga Neuém, que é força, ou uma flechada certeira mesmo, para que a gente consiga pensar um pouco sobre o quanto ainda estamos vivendo um after de 1500, né? Então o canto ele se torna uma ferramenta de agrupamento de pessoas, onde a gente consegue trazer, eu falo muito de um canto que tece memórias, né? Então a gente está construindo junto palavras e melodias que ressoam no espírito, para que a gente tenha ainda a base da saúde e do bem viver como tema da nossa arte, né? Então não tem como separar a nossa arte do momento que a gente está vivendo político, o tempo, o espaço, né? O ATL, ele, para mim, que é a primeira vez que estou aqui como mulher mapuche imigrante, eu consigo sentir que é a energia de um território imenso, que é uma ficção, né? Que é o que a gente chama de Brasil, que não nos representa, né? Essa capital não nos representa. Nada disso representa os povos originários aqui de Abya-Yala, né? Então, a gente estando numa maquete como essa, que é uma cidade feita para ser a capital de um lugar que foi invadido, com mais de 6 mil originários lutando contra o marco temporal, mostra o quanto a gente ainda está lutando por dignidade, para existir como pessoa e justamente para não ser um zoológico humano, né? Onde as pessoas ainda tratam a cultura e o canto indígena como um momento de diversão. E isso reforça o genocídio, né? Porque enquanto a gente está aqui cantando para alegrar e para ser um bobo da corte, né? Para a branquitude, a gente ainda está vivendo tretas de território imensa, tretas de identidade, um epistemicídio que continua e é alimentado pela academia, inclusive a Academia de Artes e de Música, né? Então, o canto se tornou uma ferramenta de tecer futuros originários para que a gente consiga lembrar para sempre que fomos invadidos, que temos feridas e para que a gente também possa trazer um Neuém para não desistir da luta, né? Para mim foi um intercâmbio grande, um intercâmbio cultural muito impressionante. Tipo Runicuim, Guarani, Pataxó, tem os seus culturas. A gente foi conhecendo um pouco também. Cantando para ali, para cá, tudo energia diferente, mas sangue indígena só uma só, né? A gente viu essa intercâmbio aí, diferença, mas estou muito feliz de conhecer, né, o povo indígena, só ouvia falar, mas agora tive a oportunidade de encontrar todos os Intilia, não todos, mas a maioria Intilia a gente conheceu. Conheci o ATL, né, e estive mais próximo dos meus parentes também, eu entendi o meu lugar como indígena.
como ser humano também, né? E foi onde nasceu a verdade de querer ser artista, de falar assim, cara, eu escrevo letras, né, dos meus sentimentos, das vivências e sei lá, coisas do mundo, e sinto a necessidade de me expressar, né, de mostrar isso para as pessoas, de trocar com elas também. E aqui é o lugar que eu posso estar mais confortável, né, que eu posso me expressar e não ser julgado, porque todos os parentes têm muitas das vezes essas vivências de contexto urbano, né, que eu estou inserido. Então, esse lugar, além de ser um lugar de confraternização, né, de juntar todos os povos aqui do Brasil e celebrar que nós estamos vivos ainda, nossa, e mostrar a diversidade dos povos, das línguas, dos cantos, mostrar que a nossa resistência tá assim, sem palavras, né? Estamos vivos ainda e permaneceremos. Então, a música faz parte da vida, também da luta, né, de cada um das pessoas da comunidade dentro das aldeias, porque a música que traz alegria, felicidade, né? Então a música é tudo para a sabedoria do Guarani. Essa é para a luta. O que a gente estamos aqui para trazer e levar esse marco temporal a nosso favor.